Fala pessoal, beleza? Juarez da SOS Controle com mais um vídeo aqui para vocês. Hoje a gente vai ter um tema legal aqui de eletrônica, de um componente, o que é o potenciômetro, né? Você já deve ter visto talvez esse componente aí em TV, em rádio, em outros equipamentos eletrônicos aí, e você já deve ter brincado de girar ele, né, para saber o que é, o que fazia, né? E o que é, afinal, o potenciômetro? Bom, primeiramente a gente vai explicar aqui como é que funciona ele, né? Você já viu a carinha, a foto dele ali e como é que ele funciona internamente, tá? Então, primeiro, vocês já devem ter visto aí um componente chamado resistor, né? Que ele é um componentezinho de filamento, né? Com carvão ali. E cada resistor ali você já viu com valores diferentes, né? Com valores fixos. O potenciômetro ele pode ser considerado aí também como um resistor variável, tá? Então você tem essa parte do cabinho aqui, uns são com uma parte para você girar com chave de fenda e outros já possuem um cabinho aqui integrado para você girar ele. Então, conforme você gira, você altera ali a resistência interna. E como é que é feito isso? Ele possui aqui, né, se você for ver esse anelzinho aqui, ó, são trilhas de carvão. Tá? Essas trilhas de carvão, elas possuem duas extremidades aqui. A extremidade A aqui, que você vê, é um terminal, né? E esse outro terminal aqui. Então, esses são terminais fixos, tá? Então, eles sempre têm a mesma posição ali na trilha de carvão. E você tem o plano central, né? Que é esse pino aqui, que ele funciona como um cursor. Então, se você abrir internamente, você vai ver que esse cursor, conforme você gira aqui, ele vai ter um pininho que ele vai andar sobre essa trilha de carvão, tá? Então, conforme for a resistência aqui, né, você percebe que vai reduzindo a distância entre pino entre essa aqui se você gira para cá, né? E se você girar para o outro lado, você percebe que essa distância entre esse pino aumenta e a do outro vai reduzindo, tá? Então, a forma gráfica de representar o desenho aqui do potenciômetro, né, nós temos o símbolo aqui, as duas extremidades fixas e o pino do meio aqui, que é o gatilho, né, o cursor, para você estar girando de um lado para o outro. Então, se você for pegar com um multímetro aqui, né, no ponto A, e você for aumentando a distância, né, em relação a ele e diminuindo a distância em relação ao B, você percebe que quanto mais você afasta o cursor aqui, mais aumenta a resistência no A e diminui no B. E se você gira ao contrário, você diminui no A e aumenta no B. Tá? Então essa é a relação aí. Nós temos três tipos aqui possíveis de potenciômetros, né? Com relação a esse giro ali. Né? Tem um giro no deslizamento linear, tem um logaritmo e um antilogaritmo. Tá? Nós temos aqui possíveis aplicações aqui com resistor. O fixo, que é o resistor aqui que nós já conhecemos, que é um resistor, você compra um resistor 10K, um marrom, preto, laranja lá, por exemplo, ele é fixo e não tem muito o que fazer. Né? E nós temos do potenciômetro, quando se trata já, né? O potenciômetro nós temos as duas extremidades aqui diferentes fixas, né? E um pino central. E nós temos aqui ele também na forma de um reostato. Qual que é a forma de um reostato aqui no nosso potenciômetro? Então você percebe que ele tem três pinos aqui, né? Se nós temos uma aplicação que fechamos um curto aqui entre uma delas, certo? Nós ficamos apenas com duas, né? Porque essa aqui vai estar fechado curto. Então o que acontece aqui? Quando nós giramos o nosso potenciômetro e nós temos aqui, por exemplo, o A e o W fechados, né? Fechado um curto, você vai ter referência apenas entre WA e B, certo? Então, quando você gira, você vai ter a medida só de variação só em relação a B. Então, ele vira um reostato ali, que é um resistor variável. Tá? Nós temos várias aplicações para o potenciômetro, e uma delas aqui que é bem legal, você já deve ter encontrado, é a questão do divisor de tensão. Você já deve ter feito com resistores aqui para poder ter referências de tensão. Inclusive eu tenho um vídeo aí para você sobre divisor de tensão. E com o potenciômetro você pode fazer esse divisor de tensão, que é o pino central aqui, né, em relação a um dos lados, e o outro em relação ao positivo. Então é como se fosse o pino 1, né,
de entrada aqui em relação ao positivo, ele tem uma resistência que é no pino central e o pino 3, por exemplo, voltado ao GND. Então, quando você for aplicar uma tensão, por exemplo, a 5 volts, e você vê a resistência aqui, né, você tem o divisor de tensão, você consegue controlar essa tensão de saída aqui com o potenciômetro. Tá? Então é bem bacana. Você pode encontrar o potenciômetro em várias aplicações ali, por exemplo, abaixar ou aumentar o volume da TV, né, aquela TV antiga, você tinha um potenciômetro. Aumentar ou abaixar o volume de um rádio, você tinha um potenciômetro também. Então é bem bacana a aplicação, né? Se você abrir o potenciômetro, você vai ver dessa forma, e a aplicação dele é das mais variadas e diversos produtos eletrônicos aí. É isso aí, pessoal. Eu gostaria de ter passado isso para vocês. O potenciômetro é um componente muito utilizado e é bem bacana aí a gente saber o que é que tem nos equipamentos eletrônicos e para que serve o nosso potenciômetro. Valeu, um abraço e até a próxima.